Passamos ao processo 24.064, é o processo 106 da pauta. Obrigado, Continua senhor como presidente. relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata agora o quinto bloco, os itens 106 a 108 da pauta. Trata os autos de apuração de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Santa Madureira, no período em face da ausência de repasses junto à Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado dos servidores Aleuda de Lima Rondon, professora Raimundo Antônia Galvão Cabral, professora, e Eliana Gomes da Silva Gari. Todos os processos bem orientados pela DAF, todos eles com pareceres do outro Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, o primeiro processo do bloco, que é o número 106 da pauta, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito de reclamação da senhora Arleida de Lima Rondon contra o município de Sena Madureira, pela qual o ente foi condenado a depositar as parcelas de empréstimo recolhidas a partir de setembro de 2016 e não repassados à Caixa Econômica Federal e a suportar indenização por danos morais. Infere-se do apurado que até o dia 7 de dezembro de 2018 não fora regularizada a pendência. O valor da causa importou em R$ 7.723,86, sendo R$ 6.000 referentes a danos morais. Citado o implicado, bem como o atual prefeito da municipalidade, o senhor Osmar Serafim de Andrade, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a imputação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, a teor do inciso 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e com a imposição do débito de R$ 6.000, visto que o valor das parcelas supõe-se revertido ao município, mediante a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial, com base no artigo 78, combinado com o artigo 54, caput, ambos da referida Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo de se continuar a pesquisa sobre o saneamento ou não da questão. Processo seguinte, que é o número 107 da pauta, trata-se de apuração de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito de Sena Madureira, no período de 2013 a 2016, sobre a falta de repasses junto à Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado da servidora Raimunda Antônia Galvão Cabral, professora. A autuação do feito necessita de correção, uma vez que faz menção à contratação irregular. O procedimento em tela teve origem nas informações colhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião da reclamação trabalhista na vara de Sena Madureira, ajuizada pela servidora. O relatório técnico da 4ª Inspetoria sugeriu a devolução da quantia de R$ 9.718,26, proveniente da condenação por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial, com juros e correção monetária. Regularmente citados, os senhores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade quedaram-se inertes, conforme certidão de folha 37. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que foram promovidos descontos na folha de pagamento da servidora do exercício de 2016. Contudo, tal montante não foi repassado à instituição bancária correspondente e a sentença foi encaminhada a esta Corte de Contas para apurar a responsabilidade nesta esfera. A consignação de vencimentos ou consignação em folha consiste no desconto de determinada importância na folha mensal de pagamento do servidor público, em razão de obrigações contraídas com a administração ou terceiros habilitados. No caso em tela, o empréstimo consignado foi firmado com a Caixa Econômica Federal. O não repasse dos descontos relativos às operações de empréstimos consignados às instituições financeiras afronta o princípio da moralidade administrativa e pode configurar crime de apropriação indébita. A retenção indevida dos descontos também pode ensejar a inscrição dos nomes dos servidores em listas de órgãos de proteção ao crédito. A administração pública é regida pelos princípios constitucionais do caput, do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas. Dessa maneira, o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e às normas do direito administrativo. Observa-se que o artigo 3º, inciso 3, da Lei Federal nº 10.820/2003, prediz como obrigação do empregador efetuar os descontos autorizados em folha pelo servidor
e repassar o valor correspondente à instituição consignatária, na forma e nos prazos previstos em regulamento. Caso haja falta de repasse, conforme artigo 5º, parágrafo 1º da referida lei, o empregador passa a ser o devedor principal e solidário perante a instituição consignatária. Desse modo, a administração tem o dever de repassar para a instituição bancária os descontos salariais de servidores que fizeram os empréstimos consignados, sob pena de responsabilização para os agentes que derem causa a tal ilegalidade. Neste caso, além de ter dado causa ao débito, o gestor não adotou providências para regularizar a situação com a Caixa Econômica Federal. A conduta é de natureza grave, com indícios de crime de apropriação indébita, de acordo com o artigo 168 do Código Penal, podendo também configurar ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso 1, da Lei nº 8.429/92. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: primeiro, retificar a atuação do feito. 2, condenar o gestor, senhor José Raimundo de Souza da Silva, a devolução do valor de R$ 9.718,26, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, proveniente da condenação por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial, com juros e correção monetária, e aplicar a multa acessória prevista no artigo 88 da mesma lei, em percentual a ser fixado a critério do plenário. 3, aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva pelo não repasse dos descontos relativos às operações de empréstimos consignados às instituições financeiras, nos termos do artigo 89, incisos 2 e 3 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. 4, notificar o atual prefeito de Sena Madureira para que demonstre a efetiva regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos consignados da servidora junto à Caixa Econômica Federal. E, por último, encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. Próximo processo. É o 108, né? É o último. O último é o 108. Exatamente. Vamos lá. Ele também, né, se refere à comunicação da Justiça do Trabalho, e dessa vez por conta da reclamação da senhora Elivante Gomes da Silva contra o município de Sena Madureira, pela qual o ente foi condenado a indenizar por danos morais a empregado, o montante de R$ 4.000, em virtude de sua negativação junto ao SPC Serasa, a falta de repasses à Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado e ainda comprovar a regularização dos referidos repasses. É um processo muito semelhante ao anterior, né? Só que nesse aqui houve a negativação da servidora. Bom, isto posto, e tendo o município suportado o prejuízo de R$ 5.784,36 pela inadimplência do administrador, concordamos com a imputação do aludido débito e com secretários legais ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, a ser revertido o erário de Sena Madureira, com fulcro no artigo 54, caput, combinado com o artigo 103, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38/93, sem prejuízo de multa a favor do Estado ao gestor, por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma. Então, os senhores observem que nós temos situações semelhantes, e como nesses processos cada um dos procuradores se manifestou, eu chamo a atenção aqui para o pronunciamento que fiz no processo anterior, porque como há uma situação em que ela pode ser enquadrada como crime, eu acho necessário o encaminhamento ao Ministério Público Estadual para que ele faça essa análise, né? Se ele entende que vale a pena entrar com processo criminal ou com processo de improbidade, porque, assim, independentemente dos valores que estão aqui em questão, eu, sinceramente, acho que isso aqui é uma situação de extrema gravidade. Quer dizer, uma das servidoras chegou a ser colocada no Serasa por um problema gerado por um gestor irresponsável que retirou o valor, reteve esse valor do salário do servidor e não repassou à instituição bancária. Então, com essas observações, eu fecho os pronunciamentos desse bloco. Palavra no nome do conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, no primeiro processo,
senhor José Raimundo de Souza Silva, já também com aquela consideração de pequena monta, né, que tem aqui a ser feito, eu vou direto ao voto. Primeiro, eu acompanho todo o entendimento ministerial sobre os considerandos e os encaminhamentos também. Eu acompanho todos eles. Então, eu vou especificar aqui as multas e os encaminhamentos, os considerandos do Ministério Público estão dentro do meu voto. Então, nesse primeiro processo, eu imputo a multa no valor de 3.570, dando-lhe um prazo de 30 dias para ser efetivo o recolhimento. E pelas notificações, pelos encaminhamentos também. Esse é o primeiro processo. No segundo processo, o senhor Raimundo de Souza também, Silva, pela devolução aos cofres no valor de R$ 9.718,26, referente ao dano causado ao erário em razão da condenação do município de Sena Madureira ao pagamento, pela multa de 10%, também especificada já pelo doutor Parquet, dando-lhe um prazo de 30 dias, uma multa também de 3.570, dando-lhe um prazo de 15 dias, por todos considerando também do ministerial e os seus encaminhamentos, e após o arquivamento. O próximo processo é o 24079, José Raimundo de Souza também, pela a multa no valor de 3.570, dando também um prazo de 30 dias em favor do Tesouro do Estado, após pelo arquivamento, e deixo de no princípio da razoabilidade, uma devolução de R$ 5.784,36, dando também aquela multa, dando um prazo de 30 dias, demonstra efetivo regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos. Também os considerando do ministerial, também encaminhando ao Ministério Público, após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Companheiro, senhor. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, o entendimento é comum, apenas o final não. Houve um desconto em folha, na folha da prefeitura, onde o responsável é o prefeito, mas a instrução não diz que o prefeito pegou o dinheiro no bolso. Então, se houve um desconto indevido, o dinheiro ficou na prefeitura, que aplicou isso na fonte 100, dentro da prefeitura. Então, eu tenho que punir o prefeito pelo ato, mas não pelo dinheiro da devolução, porque a prefeitura já se usufruiu disso e a instrução não diz que esse dinheiro saiu da prefeitura, nem para o bolso do prefeito. Então, não caberia a devolução. No entanto, este é um ato grave. A servidora foi para o Serasa, ela foi punida, ela acabou tendo que recorrer à Justiça do Trabalho. Então, ao invés da devolução, porque um é 7.600, 9.700, 5.700, cada um, eu peço vênia para não pedir a devolução, porque aqui eu teria um enriquecimento ilícito por parte da prefeitura, mas pedir a multa de 14.280 em cada um dos processos ao mesmo gestor pelo ato que foi colocado e pelo encaminhamento ao Ministério Público. Eu como voto, fazer excelência. um esclarecimento. O Ministério Público quer fazer Eu também havia pensado nessa hipótese assim, você tem valores que aparentemente não são elevados, mas que a multa poderia, vamos dizer assim, efeito, né? ser bem pedagógica para reprimir esse ato. Agora, tem uma questão que merece ser esclarecida com relação à não devolução. A não devolução não é de recurso que, na verdade, ficou no município. O município foi condenado por danos morais criados pela situação. Então, esse recurso realmente foi dano. Perfeito. Não foi pelo fato do valor não repassado. Só que na instrução não diz exatamente quanto é devolução, quanto é dano. Então, em função disso, já que eu não entro numa parte, é a devolução do dinheiro retido. Quando ela é condenada a pagar 7.600, uma parte disso aqui é dinheiro corrigido e uma parte é a indenização.
Então, como eu não tenho isso bem distribuído, então eu não entro no risco de calcular errado e aplico a multa, então aí sim, uma multa pesada de 14.280 ao gestor, em função de eu não saber exatamente os percentuais dos valores. Então, é assim, Certo, é entendi. marcado nesse sentido. Já votou, nobre conselheiro. Agora, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. Como não está materializado quanto isso tem acontecido em quase todos os municípios, né? Teve uma situação nossa de uma auditoria em Tarauacá, que o próprio tinha servidores que tinham empréstimo junto ao banco. O secretário municipal de finanças descontava do orçamento e pagava o empréstimo que a pessoa nem sabia que tinha esse empréstimo. Foi até o auditor, o Odaí, que descobre essa situação. Eu não sei nem em que estágio está isso, mas chegou a esse ponto de ter empréstimos que o servidor não sabia, e que era descontado do orçamento municipal, pagava. Então, eu acredito que é nessa linha com a multa mais incisiva, né? Conselheira do Senhor Benício. Com o relator, excelência. Nobre conselheira, antes de passar o seu voto, nobre presidente, eu queria só dizer que essa relatoria, eu acho que fica bem melhor a gente dar a multa de 14.280. Então, eu vou aquecer o entendimento do nobre conselheiro Malheiro. Aí eu acompanho Vossa Excelência. Não sei se o Zé vai ficar Quer aumentar a acompanhando. multa? Aumentar a multa, Eu Em concordo vez pelo de... fato. que aí fica mais pedagógica, senão não é discordo muito mesmo, feio para um cidadão ter seu nome lá culpado pelo De prefeito. graça. Então, está sendo unânime no voto do conselheiro relator. Pois sim. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E encerrada a pauta, passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, presidente da Corte, para presidir os trabalhos. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Agradeço a paciência dos senhores por esses poucos processos que eu trouxe hoje aqui, mas, graças a Deus, muito atento aqui ao registro, deu tudo certo. Encerrada a pauta, não há expediente,